Seja bem-vindo ao canal Evangelho em Pauta, e este é o Bíblia e História. E hoje vamos falar sobre um assunto interessante, importantíssimo e gostoso de se falar. Entre todos os assuntos magníficos que podemos encontrar dentro das Escrituras Sagradas, existem as profecias, aquelas que ainda não se cumpriram e aquelas que estão para se cumprir. E hoje nós vamos falar sobre uma profecia de Jesus Cristo a respeito de Jerusalém e do templo. Ficou interessado? Vamos para o vídeo. No Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 1 em diante, e no Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 1 em diante, nós encontramos aqui o Senhor Jesus Cristo fazendo uma profecia sobre Jerusalém, sobre o templo e sobre os dias futuro. Eu quero trazer destaque aqui para a profecia que Jesus faz sobre o templo de Jerusalém, sobre a cidade de Jerusalém, porque isso é fundamental e causou impacto ao ouvido e aos corações daqueles ouvintes que estavam ali diante do Senhor Jesus Cristo, vendo ele vaticinar aquelas profecias. Sabemos que o templo de Jerusalém era o coração, não somente da sociedade, como da religião. O templo de Jerusalém era o coração da sociedade israelense do primeiro século. Tudo girava em torno do templo. Agora imagine você, um certo dia, o Senhor Jesus Cristo acabara de sair do templo, caminhando ali. Os discípulos observam a construção, os edifícios do templo e começam a admirar aquela construção. O Senhor Jesus Cristo senta e começa a profetizar que nada ficaria em pé, que não ficaria pedra sobre pedra. Aquelas palavras impactou profundamente o coração e o ouvido daqueles ouvintes, porque o templo era fundamental para a sociedade desde que ele havia sido construído pelo rei Salomão lá no século X, entre os anos de 970 e 930 a.C. Esse templo construído por Salomão, desde que foi edificado por Salomão, tornou-se o símbolo nacional de Israel. Esse templo, construído por Salomão, o primeiro templo, foi destruído no ano de 586 a.C., quando os babilônios invadem o território no Reino do Sul, destrói a cidade, destrói o templo e leva muitos moradores cativos para a Babilônia. 70 anos depois, eles retornam do exílio, liderados principalmente por Zorobabel e pelo sumo sacerdote Josué. Eles reconstroem o templo. Este é o segundo templo. Tempos depois, no período do rei Herodes o Grande, promove uma ampliação neste segundo templo. E essa ampliação que deixa esse templo ainda mais magnífico, ainda mais suntuoso, ainda mais esplêndido. Deste segundo templo, com essas ampliações feitas pelo rei Herodes, que os discípulos de Cristo estão admirando, estão elogiando, estão embasbacados, vendo o tamanho daquela suntuosidade daquele edifício. E Jesus Cristo então diz, olha, não ficará pedra sobre pedra. Isso não significa que Jesus era contra o templo, contra Jerusalém, contra Israel. Muito pelo contrário. Jesus, como judeu, ele praticou tudo aquilo que a religião exigia. Frequentava o templo, participava das cerimônias, participava das festas. Como judeu, ele praticou tudo aquilo que a religião pedia. Ele confrontava a hipocrisia, ele confrontava a falsidade, ele confrontava as pessoas que diziam adorar a Deus, mas o coração delas estava distante do Pai. Era isso que ele confrontava. Mas ali em Mateus capítulo 24 e Marcos capítulo 13, Jesus naquele momento ele joga um balde de água fria nos discípulos que estavam ali admirando toda a magnificência daquele prédio. E Jesus começa a trazer esta profecia. Agora notem que a maior parte das profecias vaticinadas pelos profetas eram duras, eram pesadas, eram mensagens que apontavam para um futuro caótico, porém de restauração. Então, é exatamente isso que nós encontramos aqui em Marcos 13 e Mateus 24. Jesus aponta para um futuro caótico que estava prestes a acontecer em Jerusalém. E por que aquilo foi um balde de água fria para os discípulos naquele momento? Porque até aquele momento, os discípulos ainda não haviam entendido qual era a profundidade do ministério de Jesus. Abre um parênteses, alguns dos
mais próximos seguidores de Jesus vinham de uma sociedade conturbada, caótica, como nós já falamos em outro vídeo, de um ambiente hostil, em que de tempos em tempos se levantavam, se insurgiam líderes que arregimentavam multidões para lutar contra a Roma, para expulsar Roma do território de Israel. Então o ambiente era este hostil. Então a maior parte das pessoas estava esperando esse Messias para sentar novamente no trono de Davi. E alguns dos discípulos de Cristo ainda tinham esse entendimento, ainda estavam olhando para o Senhor Jesus Cristo, esperando ele ser o restaurador, que ele viria a restaurar Israel e assumir o trono da nação. Ainda não haviam entendido o ministério total do Senhor Jesus Cristo. Então, uma mensagem, uma profecia dessa de destruição do templo e destruição de Jerusalém trazia um certo incômodo ao coração daqueles ouvintes. Marcos 13 e Mateus 24 trazem um grupo de profecias. Algumas delas ainda não se cumpriram, porém uma especial já se cumpriu, e é exatamente esta que estamos analisando, sobre a profecia da destruição do templo e a destruição de Jerusalém. Jesus profetizou e aconteceu. No ano 70 depois de Cristo, o Império Romano, o exército liderado pelo general Tito, invade Jerusalém, destrói a cidade e destrói completamente o templo. A destruição foi de tal forma, tamanha, que os historiadores afirmam que quando um viajante passava por aquela região, não dava nem para imaginar que ali havia tido em outrora uma cidade. Tamanha foi a terraplanagem que os romanos fizeram para mostrar o poderio do exército romano. Deixaram apenas algumas ruínas, algumas construções, para lembrar as pessoas do poder destruidor que era o exército do Império Romano. Ou seja, Jesus havia profetizado: não ficará pedra sobre pedra. Décadas depois, o Império Romano realmente destrói. E por que o Império... Primeiro, temos que entender também por que levou à destruição, o que levou à destruição do templo e à destruição efetiva de Jerusalém ali no ano 70. Foram as sedições, os conflitos internos, como nós já vimos em outro vídeo aqui. Os judeus não aceitavam de forma alguma o domínio romano. Então, de tempos em tempos, se levantavam líderes para lutar e tentar expulsar Roma do território israelense. E chegou o momento que aquilo ficou de tal forma, o conflito ficou de tal forma tão tenso, que o imperador romano não teve outra opção a não ser mandar destruir, ordenar a destruição total da cidade de Jerusalém, comandado pelo general Tito, que mais tarde veio a se tornar o imperador Tito Flávio. Eles marcham contra Jerusalém, destrói a cidade, destrói completamente o templo. Na obra de Flávio José, ele traz algumas descrições ali, não vou dizer que é tão preciso assim, que há umas divergências por aí, mas ele traz ali uma narrativa mostrando como foi a destruição do templo e a carnificina que aconteceu em Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então essa é a corrente de pensamento mais aceita dentro da cristandade sobre a profecia de Jesus sobre a destruição do templo. Há algumas outras linhas de pensamento, porém a mais aceita é essa, que já se cumpriu o que Jesus falou sobre a destruição do templo e de Jerusalém, predita em Marcos 13 e Mateus capítulo 24, certo? E abrindo um parênteses aqui, como analisar se um profeta é verdadeiro? Deuteronômio capítulo 18, versículo 21, versículo 22 diz que se o profeta falar e não se cumprir, aquele profeta é mentiroso. Fico alerta aí para hoje em dia. Hein? Se você ouve um profeta, ele profetiza e aquilo não se cumpre, anátema, ele é mentiroso. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Fique com Deus. Paz.